está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na segunda semana desse tempo penitencial, que é o tempo quaresmal. Quaresma vem de 40 dias. Então, nesse tempo quaresmal, tempo oportuno e favorável para a nossa salvação. Tempo das mortificações do corpo para fortalecer o nosso espírito, para que o nosso espírito não fique vacilante, porque nós somos uma coisa só, corpo e espírito. Aí nós precisamos fortalecer também o nosso espírito. Muitas vezes ficamos tão preocupados com a nossa saúde física, que é importantíssimo, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo, mas nós não podemos esquecer também da nossa saúde espiritual. Então esse é um tempo oportuno e favorável. É um tempo que nós precisamos
exercitar a escuta, como nós ouvimos no domingo da transfiguração, o Pai eterno dizendo: este é meu Filho muito amado, escutai-o o que ele diz. Então nós precisamos escutar, é fundamental. Vocês ouviram muito bem o Evangelho de Mateus capítulo 20. Jesus está falando do que vai acontecer com ele. Então ele está contando para os seus discípulos, porque está subindo para Jerusalém. Subir para Jerusalém significa que Jesus está indo de encontro com tudo aquilo que vai acontecer com ele. Então ele está nesta caminhada rumo a Jerusalém. Ele, juntamente com os 12 apóstolos, os 12 discípulos, aquele que ele escolheu, então estão com ele. Então Jesus está doutrinando-os e dizendo para ele que o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte, entregarão aos pagãos, que zombarão dele para flagelá-lo e crucificá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus contando tudo isto, falando de toda essa situação que vai acontecer com ele. A mãe, sempre tem alguém surdo, a mãe dos filhos de Zebedeu vem com outra conversa. Ela ajoelha-se diante de Jesus, Jesus pergunta para ela o que ela quer. Se ela estivesse escutando alguém, ela poderia dizer algo diferenciado: ó Senhor, isso tudo que vai acontecer com o Senhor, é algo tão difícil, assustador ao mesmo tempo, mas o Senhor já está falando da ressurreição. Mas ela é surda, como a grande maioria, interpretam as coisas de outra forma, ouve aquilo que quer. Muitos são assim. Por isso que o Padre disse que esse é um tempo de nós exercitarmos a escuta, senão nós damos a bola fora, igual a mãe dos filhos de Zebedeu. Ele falando da sua paixão, morte e ressurreição, ela pede um lugar para os filhinhos dela. Ai, meus filhinhos, Senhor, coitadinho dos meus filhinhos, coloca eles, um do teu lado, outro da tua direita, um à tua esquerda, outro à tua direita, quando tu chegares lá no teu reino, lembra deles. Aí Jesus fala para ela: mas mulher, acorda, toma ciência. Por acaso seus filhos vão beber do mesmo cálice que eu vou beber? Por acaso você está sabendo o que você está pedindo? Isto não me pertence, isso pertence ao Pai. É Ele que vai dar esses lugares. E os filhinhos, não sei se são mimados, eles dizem imediatamente: podemos. E o Senhor confirma: de fato vocês vão beber do mesmo cálice. Vai chegar o momento de vocês. E nós sabemos muito bem que os 12 apóstolos morreram de forma trágica, foram assassinados, inclusive os filhos de Zebedeu. Mas para dizer tudo isto, meu irmão, a palavra vem nos informar que nós precisamos ser homens e mulheres da escuta. Nós não podemos escutar somente aquilo que eu acho que me agrada, que me faz bem. Eu preciso escutar Jesus Cristo no seu todo. Eu, que sou o vosso padre, sempre digo: Jesus Cristo fala o tempo todo.
Ele fala muitas coisas que nos alegra, mas de vez em quando ele também fala algumas coisas que nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. Porque existe uma mentalidade errada no mundo que católico tudo pode. Se você perguntar para os irmãos separados, eles vão achar que vocês não valem nada. E não. A Igreja de Jesus Cristo nos ensina que nós somos chamados a ser santos. E por isso ela dá um leque enorme de santos para nós. Nós não somos qualquer um e nós não podemos fazer tudo aquilo que está na minha cabeça, a meu bel prazer. Não. Se nós somos filhos do alto e desejamos para lá voltar, nós precisamos realmente escutar o Filho muito amado, porque é Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dEle. Eu não posso dar uma bola fora como deu essa mãe dos filhos de Zebedeu. Tá, tudo bem, ela é mamãe, quer cuidar dos seus filhinhos, tudo bem, tem todo o seu direito de cuidar dos seus filhinhos, está ali na caminhada junto com Jesus, tudo bem, não tem problema nenhum, mas ela deveria ouvir o que o mestre fala, e não ficar simplesmente preocupada com seus filhos. O discípulo é aquele, e a discípula são aqueles que se colocam a serviço, porque aí depois Jesus fala muito claro para nós. Então você quer se tornar uma pessoa grande? Perfeito, tem mais aqui se tornar uma pessoa grande. Você também quer ser o primeiro? Tudo bem, ninguém está dizendo que é para você ser o último, ninguém está dizendo que você tem que ser uma pessoa pequena. O próprio Senhor está dizendo, Ele diz: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Então eu preciso ser servo. Os grandes no reino de Deus são os servos. Depois ele diz: você também quer ser o primeiro? Quer ocupar os primeiros lugares? Perfeito, mas tem que fazer aquilo que eu estou ensinando. E para você ocupar o primeiro lugar, seja servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então o Senhor vem nos dizer que aqueles que são os grandes e os primeiros no seu reino são os servidores. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos homens e mulheres de oração, homens e mulheres conhecedores da palavra, e nós queremos sim ser o primeiro, ser o grande no reino de Deus, mas para isso eu preciso me colocar a serviço do meu bom Deus, que tanto me ama e me quer bem, através dos meus momentos de oração, a serviço dele na liturgia, nas minhas orações particulares, na reza do terço, na reza da palavra. Quer dizer, tem aí um punhado de coisa que eu posso exercer e assim aumentar a minha fé e valorizar a minha espiritualidade, para que eu não dê bola fora com o meu Senhor. Então eu preciso me colocar como servo diante dele, ouvi-lo, aprender dele. Eu sou discípulo, ele é o mestre. Mas também o Senhor nos ensina que nós não viemos, se ele não veio, muito menos nós, viemos deste mundo para querer ser servidos. Não. Nós viemos deste mundo para servir os outros. Eu, como sacerdote, vim nesse mundo para servir a comunidade cristã. Os nossos agentes de pastoral se colocam a serviço da comunidade cristã.
não a serviço seu, a serviço da comunidade cristã. Os catequistas se colocam a serviço da comunidade cristã com os seus catequizandos, porque lá você está fazendo tudo aquilo que é a vontade de Deus. O cantor se coloca a serviço da comunidade para embelezar e animar a liturgia. Por isso ele se prepara para fazer isto. Então, quer dizer, ele não está cantando para si, ele não está no banheiro. Sim, ele está se colocando a serviço da comunidade. Sabe o que acontece, meu querido irmão? Porque você também coloca-se a serviço da comunidade. É que muitas vezes você entra na mentalidade mundana e no mercantilismo, e aí você acha que esta profissão que você tem é um trabalho que você deve exercer para ganhar os seus dividendos. Tá, tudo bem, na sociedade é assim, mas para nós cristãos é vocação. Essa profissão é Deus que te deu. Ele te deu uma vocação. Então você, como servo dele, se coloca a serviço dos irmãos nessa vocação. Aí você, como bancário, você como dona de casa, você como professor, advogado, você como funcionário público, enfim, aonde você estiver, ali você é servo de Deus. Porque Deus que te deu a vocação e Deus que te deu o trabalho. Porque quando não é Deus que me dá, eu sou infeliz. Você vai encontrar algumas pessoas que trabalham amargurada o tempo todo. Quando fala que segunda-feira fica azeda, aí quando entra aí nesse negócio agora de celular, sextou, fica feliz da vida, já bota ali uma cervejinha, como se a vida fosse a cerveja, e o final de semana. Nós somos trabalhadores, meu querido. Temos direito ao descanso? Sim, temos. Mas nós somos servidores. Mesmo no nosso descanso, aí nós vamos servir aqueles que talvez eu não estou servindo no decorrer da minha semana, que são os doentes, os necessitados, os pobres, os lascados da sociedade. Aí sim eu vou um pouquinho além. E aí nesse pouquinho além meu, eu costumo até fazer parte de uma das pastorais da comunidade cristã. Porque as pastorais da comunidade cristã, elas se encaixam sempre no seu perfil. Isto é, na sua vocação. Porque nós temos várias pastorais. Pastoral é serviço. Então é um serviço. Onde que você vai prestar esse serviço? De acordo com a sua vocação, de acordo com o seu chamado de Deus. Então aí nós nos colocamos a serviço, nós somos servos. E aí nós queremos sim sermos os primeiros naquilo que nós exercemos para servir bem os meus irmãos e irmãs. Aí sim, aí vai agradar o coração de Deus. É aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que nós fazemos e que nós não esperamos elogios dos primeiros lugares, Deus na sua infinita misericórdia nos recompensa com muitas bênçãos e muitas graças. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso vivenciar melhor a palavra de Deus. E esse tempo é oportuno para nós repensarmos em muitas coisas da nossa vida. Na nossa vida pessoal, aí inclui um punhado de coisas. Na minha vida familiar,
e na minha vida profissional, na minha vida religiosa, enquanto aquele que colabora com a comunidade cristã. Tem que pensar. Sou um colaborador na minha comunidade cristã? Sou aquele que é eternamente grato ao meu Senhor? Aí eu colaboro na minha comunidade cristã através das pastorais, dos movimentos, através de tantas outras atividades que a comunidade nos oferece. Está certo que estamos aí vivendo um tempo de pandemia, mas a comunidade nos oferece um leque de coisas. Eu sou um servidor da comunidade cristã ou um aproveitador, que só faço e venho quando acho que devo a meu bel prazer? Não. Nós somos construtores do reino de Deus. Então nós construímos esse reino de Deus aqui enquanto comunidade eclesial, mas também enquanto cidadão cristão inserido neste mundão do meu Deus, porque nós somos chamados a beber da graça e santificar, iluminar esse mundo com a palavra da vida, com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, hoje o Senhor veio para nos ensinar muitas coisas, e que nós precisamos. Então, deixar de lado um pouquinho a nossa vaidade, de querer sermos aplaudidos, vistos. Não. Naturalmente, as pessoas vão nos reconhecendo através daquilo que nós somos. É assim que foram os santos. Eles são grandes e são os primeiros hoje, estão lá na glória. Por quê? Porque viveram a palavra. Não precisou de elogios, não precisou de ser exaltado aqui. Eles se fizeram servos. Então nós somos servos, aqueles que colocam a serviço de Deus e dos irmãos e irmãs. Que nós possamos sempre ouvir o Senhor, porque aquele que ouve o Senhor, ele é obediente aos seus ensinamentos e é uma pessoa que realmente consegue conduzir melhor a sua vida, a vida da sua família, do seu trabalho, bem como também conduzir nos demais locais em que você encontra, porque você é um verdadeiro discípulo e missionário do Filho da Virgem Maria, Jesus Cristo. Amém.